Olá, estamos dando início a mais um novo vídeo, onde vamos trabalhar com um assunto muito polêmico nos últimos tempos, que é o transtorno de personalidade narcisista. Muitas pessoas têm se perguntado se está tendo um relacionamento com um parceiro narcisista ou não, porque ultimamente os parceiros têm se posicionado na relação como se fosse realmente uma pessoa que tivesse o transtorno de personalidade narcisista por ser pessoas autoritárias, manipuladoras, prepotentes. Mas nós precisamos, de uma avaliação de um todo para a gente fechar um diagnóstico de um indivíduo, se ele realmente é portador de um transtorno de personalidade narcisista ou não. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão. O que é o transtorno de personalidade narcisista? Uma pessoa que tem o transtorno de personalidade narcisista, ela se comporta diferente da maioria das pessoas, aquilo que a gente vê como um comportamento normal, entre aspas. Normalmente, uma pessoa narcisista, ela pensa, ela sente, ela vê, ela interage de forma diferente das demais pessoas. É como se ela tivesse uma visão exclusivamente dela sobre todas essas situações. Ela cria uma realidade diferente das demais pessoas e ela acredita que aquilo que ela pensa seja o certo, seja o correto. Então, a gente costuma dizer que conviver com uma pessoa que possui o transtorno de personalidade narcisista não é fácil. Pode se tornar muito estressante, muito desgastante para a pessoa que está convivendo com uma pessoa narcisista. No início pode ser até muito agradável, porque as pessoas que possuem o transtorno de personalidade narcisistas, elas costumam ser muito encantadoras, muito sedutoras, românticas, agradáveis, porque elas se utilizam desses meios para estar conquistando as pessoas que elas querem ao seu redor, que elas têm o objetivo de manipular, de controlar. Então, no início, isso pode ser tudo muito agradável, muito prazeroso para ambas as pessoas. Mas com o passar do tempo, essa relação começa a ficar insuportável, uma vez que esse indivíduo vai se tornar uma pessoa manipuladora, uma pessoa controladora, uma pessoa sem empatia, uma pessoa que não aprende a ouvir o outro, a respeitar o direito do outro. Então, você lidar diariamente com uma pessoa que se comporta dessa forma se torna muito desagradável, muito cansativo, muito desanimador e, às vezes, acaba adoecendo de certa forma essa outra pessoa que está convivendo com o indivíduo que é portador do transtorno de personalidade narcisista. E como todo indivíduo, o narcisista, ele possui os pontos fortes e os pontos fracos, como todo indivíduo. E a gente aponta como pontos fortes nesse indivíduo narcisista o encantamento que ele tem para seduzir as pessoas que ele quer ter no seu controle. Então, são pessoas muito agradáveis, são pessoas que têm aquele ar de sedução,
de romantismo, de estar sendo agradável para conquistar. Mas depois que ele consegue ter o controle da situação, todo esse comportamento ele é alterado. E a gente começa a ver com o passar do tempo e no dia a dia que é um ser que não tem empatia nenhuma, é uma pessoa que não aceita críticas, quando é contrariado se torna agressivo, violento, tem a autoestima muito baixa, então está o tempo todo em defesa para tentar se manter superior ao outro. E é uma pessoa muito vulnerável, só que não aceita essa vulnerabilidade. Então costuma sempre estar atacando o outro para ele se firmar como um ser superior. Normalmente são pessoas egoístas, são pessoas que gostam de ter o controle da situação e que gostam de manipular as pessoas que estão ao seu redor. Muitas vezes fazendo com que essas pessoas se sintam culpadas na relação, quando na verdade o único culpado é o próprio indivíduo, que é o narcisista. Então, a gente sempre fala que assim como tem os pontos fortes e os pontos fracos, esse indivíduo também vai ter pontos que, se nós trabalharmos, a gente pode torná-lo frágil. A gente pode estar trabalhando algumas estratégias com esse indivíduo que vai fazer com que ele se sinta neutralizado diante de alguns comportamentos que ele tem no dia a dia com outras pessoas. E existem algumas frases que a gente pode passar a usar com frequência com essas pessoas que têm o transtorno de personalidade narcisista, que a gente de certa forma vai dar um bloqueio, a gente vai conseguir neutralizar alguns comportamentos que eles apresentam. E uma coisa que a gente precisa usar com o narcisista é a frase "não tenho medo de você", né? Porque o narcisista ele está sempre se achando como dono da situação. Ele é que tem todo o poder, ele é que manda, ele é que dá as ordens. Então, nós precisamos, no momento em que ele se coloca como superior, como alguém que tem o poder em mãos, que pode manipular, que pode gritar, a gente precisa mostrar para ele: eu não tenho medo de você. E aí você se coloca numa posição a qual ele deseja muito. Então, quando você tem essa postura, quando você tem essa atitude, você faz ele repensar um pouco sobre o comportamento dele, sobre a atitude dele. Outra frase também que nós precisamos usar muito é o não. Nós precisamos dizer não ao narcisista, porque é uma coisa que fragiliza ele demais, ouvir a palavra não. Porque como ele se sente dono da situação, como ele acha que ele tem o poder, o controle, o domínio de tudo, ouvir a palavra não vai fragilizá-lo, vai deixar ele em um estágio de inferioridade. Então, usar a expressão não também é uma forma de neutralizar o indivíduo portador do transtorno de personalidade narcisista. Outra frase que nós precisamos usar: o mundo não gira ao seu redor, porque ele está sempre ditando regras. O que é que ele quer que seja feito, a forma como ele quer que seja feita, a forma como você deve agir, o que é que ele quer que seja feito. Então você precisa mostrar para ele que tudo não está girando somente em torno dele, que existe o você, que existe o outro
e que todos precisam ser ouvidos e respeitados. Eu não vou me anular para atender o que o indivíduo narcisista quer. Então, mostrar para ele que o mundo não está girando somente ao redor das necessidades dele, mas da necessidade de todos nós. Outra frase que a gente precisa usar: não me pressione. Porque o narcisista, ele está o tempo todo exigindo que você faça aquilo que ele quer no tempo dele. Não existe o seu tempo, existe o tempo dele. Então você precisa se impor e dizer: não me pressione, eu não vou fazer agora, eu não quero fazer agora. Então se posicionar sempre mostrando que você está na situação. Você precisa neutralizar um pouco esse poder que o indivíduo portador do transtorno de personalidade narcisista acha que tem sobre as pessoas. Então você precisa mostrar para ele que você está na situação e que você merece tanto respeito quanto ele. É claro que essas coisas não acontecem do dia para a noite. Você não vai começar a falar isso hoje com uma pessoa que possui um transtorno de personalidade narcisista e esperar que você já tenha de imediato um resultado positivo. Isso é uma coisa que você precisa estar fazendo diariamente, trabalhando diariamente com ele, para que ele possa ir percebendo o seu posicionamento na relação. Seja ela uma relação de amizade, seja ela uma relação profissional, seja ela uma relação amorosa. Você precisa ir mostrando isso diariamente para você ir conquistando o seu papel dentro desse relacionamento e mostrando para ele que ele não tem tanto poder quanto acha que tem. Outra frase também que a gente costuma usar muito para neutralizar esse poder do narcisista é: não mude de assunto. Porque quando ele está fazendo alguma coisa e que a gente não concorda ou que a gente não aceita e que a gente se posiciona na relação, eu não gosto disso, eu não aceito isso, ou a gente faz com que ele venha refletir sobre aquilo que ele está falando, exigindo, fazendo, ele costuma mudar de assunto. Então a gente precisa chamar atenção para isso. Não, eu estou conversando com você sobre isso e você não vai mudar de assunto. Nós vamos falar sobre esse assunto. Isso me incomoda, eu não estou gostando disso, isso me aborrece, isso é um desrespeito, e você se colocar na situação. Nós vamos falar sobre isso porque isso está me incomodando. Mesmo que ele desvie o assunto, mesmo que ele queira sair para um outro assunto, para fugir daquele assunto que precisa ser trabalhado, você precisa chamar a atenção e mostrar para ele que você está percebendo que ele está mudando de assunto, que ele está fugindo da situação. Outra questão também que o narcisista costuma muito usar é nos comparar a outras pessoas, sempre mostrando os nossos pontos negativos, aquilo que o outro tem que nós não temos. Então nós precisamos também nos posicionar e dizer: não me compare a ninguém, eu sou um ser único e eu não aceito ser comparada com ninguém. Eu sou uma pessoa com as minhas próprias individualidades e subjetividades e eu não aceito ser comparada. O outro tem as qualidades dele e eu tenho as minhas. Então, no momento que você mostra para o indivíduo portador do transtorno de personalidade narcisista que você não aceita ser comparada, de certa forma, ele começa a te ver de uma forma diferenciada. Você está se posicionando, você está se validando, você está se colocando como uma pessoa diferenciada, uma pessoa que sabe dos seus direitos, dos seus deveres e que faz exigências na relação, seja ela qual for. E o mais importante,
não quero mais estar com você. Se você toma a decisão que você não quer mais se envolver, que você não quer mais se relacionar, seja da forma que for essa relação, com uma pessoa narcisista, você precisa manter essa decisão. No momento em que você decide que você não quer mais estar com ela, você precisa levar até o fim essa decisão. Porque se você apresenta essa questão de que eu não quero mais estar com você e ela de alguma forma te convence a mudar de ideia, pode ser que todo aquele trabalho que você fez ao longo de todo o processo para conseguir se manter como uma pessoa visível na relação, pode ser que você perca, porque aí vai perder o respeito, vai perder aquela autoridade que você conquistou durante todo esse processo que você estava percorrendo. Então, tomou a decisão de que eu não quero mais estar na relação, vamos mantê-la até o fim. Mesmo que a gente sofra, mesmo que a gente tenha que vivenciar o momento da perda, do luto, mas a gente precisa manter essa decisão. Eu não quero mais estar com você, eu não vou estar mais com você. Então, a gente sempre fala que estar numa relação com um indivíduo narcisista não é nada fácil. É muito desgastante, é muito penoso, é muito sofrido. E eu não digo só para a pessoa que está na relação, não. Para o próprio narcisista também. Mas o problema é que ele, muitas vezes, não faz movimento de mudança. Ele não quer mudar, ele não quer buscar ajuda, ele não quer tratar esse transtorno. E aí ele acaba criando transtornos para outras pessoas e para a própria relação que ele mantém, seja no âmbito pessoal, familiar, profissional, amoroso. E nós é que fazemos parte dessas relações, é que muitas vezes precisamos nos posicionar. Então, nós precisamos estar atentos aos nossos relacionamentos, para a gente ver até onde é apenas um controle, né? Um controle que o parceiro tem com a parceira e vice-versa, ou se essa pessoa tem um transtorno, que essa pessoa tem um problema que precisa ser tratado, que precisa ser cuidado. Que uma coisa é você ser machista, uma coisa é você ser autoritário, prepotente, mandão, querer ter o controle da relação. Outra coisa é você querer anular o outro, você querer acabar com a individualidade do outro, com a personalidade do outro, com a subjetividade do outro, com os valores do outro, fazer com que o outro se anule por sua causa, para atender aos seus desejos, para atender aquilo que você acredita que é o correto, que é o certo. Então, nós precisamos ficar muito atentos aos comportamentos dos indivíduos nas relações, para que nós possamos diferenciar um transtorno de um simples comportamento de autoridade. E a gente precisa avaliar toda uma história, todo um histórico, né? Para a gente chegar à conclusão de que existe realmente um transtorno, que realmente existe um transtorno de personalidade neste indivíduo e que precisa ser tratado e que precisa ser cuidado. No início da relação, tudo pode ser muito lindo, pode ser muito encantador, pode ser muito sedutor, mas o que a gente não pode deixar é que isso tome uma proporção que venha nos prejudicar. Porque uma vez que esse indivíduo ele não aceita ser contrariado e ele responde a isso de forma muitas vezes agressiva e violenta, ele pode colocar a nossa vida em risco.
Então, nós precisamos estar atentos, precisamos conhecer os sintomas, as características de um indivíduo portador do transtorno de personalidade narcisista, para que a gente possa se defender e se afastar desse tipo de pessoas, principalmente se forem pessoas que se veem com um problema e não quiserem cuidar. Então, nós não somos obrigados a fazer com que o outro busque ajuda, que busque tratamento para os seus problemas, mas nós não somos obrigados a nos prejudicar e a ficar numa relação que nos faça mal. Ok? Um abraço.